Gravando, ajeitar o cabelo. Boa tarde, minhas meninas do Zoom. Boa tarde, minha gente. Deixa eu abrir aqui no Insta também essa live, um segundo. Um segundinho. Ajeitar o cabelo. Não, sabe aquele dia que o cabelo não tá bom, gente? É hoje. Bora lá. Bora lá, porque feito é melhor que perfeito. Muito boa tarde, meu povo do Insta. Muito boa tarde, minha gente aqui do Zoom. Estou ao vivo com as meninas no Zoom. Essa live fica gravada dentro do curso e estou ao vivo com vocês aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas nessa live semanal. É onde eu me reúno aqui com vocês para poder responder as perguntas do curso, tá? Que as meninas e meninos que o pessoal me envia aí dentro do curso do nosso e-mail exclusivo de alunos e eu venho uma vez por semana aqui responder todos vocês. Boa tarde, então, minha gente. Vamos começar, porque aqui vocês sabem que tempo é dinheiro e eu não gosto de perder nenhum nem outro, então essa live é uma live objetiva, entendeu? Não tem aquele negócio de, vamos esperar 5 minutos, vamos esperar 10 minutos para entrar, não. A live fica gravada e quem quer assistir depois volta e pega o começo aqui, porque fica gravado. Esse negócio de esperar 5 minutos para começar a live, não, viu, gente? Bora lá. Pergunta da Raquel. Van, o que que eu faço quando o cliente chega para mim e ainda não tem logo, não tem paleta de cores e essas coisas de papelaria? Raquel, seguinte, duas coisas. Ou você espera o cliente finalizar essa parte de logo, de material gráfico de identidade visual, ou então você pode começar com o que o cliente tem. Perguntar para ele, dar algumas opções de paleta de cores, se prefere mais para o vermelho, mais para os tons pastéis, mais para o rosa e etc. Definir junto com o cliente essa paleta de cores e começar a desenvolver a identidade visual do cliente, tá? A logo, ela não é... Fica legal, recomendo, inclusive, que todos tenham uma, dá um ar um pouquinho profissionaliza ali, né, o Instagram, mas definitivamente não é algo obrigatório para que a gente possa começar a produção de conteúdo, não, tá? Então, se o cliente não tiver, dê ao cliente essas duas opções e veja o que fica melhor para ele, tá? Próxima pergunta da Renata. Van, estou com um cliente que nada do que eu faço traz resultados. Nenhum tipo de conteúdo. Onde será que eu posso estar errando? Bora lá. Em primeiro lugar, a gente precisa definir o que são resultados. Nádia, beijo. Em primeiro lugar, a gente precisa definir o que são resultados, né? O que que esse cliente quer com o resultado? Ele quer um posicionamento digital, ele quer mais agendamentos no consultório, na clínica. A gente tem que definir, em primeiro lugar, o que que são esses resultados que o cliente quer. Em seguida, elaborar uma estratégia para esse cliente para mostrar como alcançar esses resultados. Porque, assim, Instagram, gente, não é milagre. Marketing não é milagre. Aliás, nada é milagre. É mais ou menos como aquele paciente que precisa perder 30 quilos e chega no médico e fala: Olha, eu preciso perder 30 quilos em 2 semanas e sem passar fome e sem fazer atividade física, porque eu não gosto de fazer atividade física. E aí, gente, esse médico vai fazer o quê? Milagre? Não, gente, não existe esse tipo de milagre, entendeu? As pessoas têm que ter coerência com os objetivos que elas querem alcançar e com o esforço que vai precisar ser empregado para alcançar esse objetivo. Então, isso é assim para tudo na vida, para emagrecer, para ter cliente, para ganhar dinheiro, para fazer marketing, para absolutamente tudo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em alinhar as expectativas do cliente para mostrar para eles que eles não são milagreiros e nem nós. Que do mesmo jeito que chegar um paciente desse jeito, querendo emagrecer com essas condições, eles não têm absolutamente nada para fazer, nós também não podemos fazer nenhum milagre em 1 mês, em 2 meses, com 12 posts no feed e ponto. Não faz milagre, gente. Ok, já é melhor do que nada. Melhor do que nada. Mas isso por si só não faz milagre. Então a gente tem que mostrar para esse cliente, a depender da estratégia dele, a depender em que cidade que ele está, a depender da especialidade, a gente tem que elaborar uma estratégia completa de marketing para ele, do que ele precisa. Será que ele precisa de um site, de uma landing page? Será que ele precisa de um Google Meu Negócio, de estar bem posicionado
dentro do LinkedIn não, porque é mais business to business. Se ele precisa estar bem posicionado dentro do Doctoralha, o que é interessante para ele ali naquela cidade ou não, entendeu? E mostrar que realmente o Instagram, ele é uma das ferramentas de marketing, mas sozinho não faz milagre, tá? Isso tem que ficar bem ajustado e bem alinhado com o cliente, porque assim, é isso, eu não sei o que você considera resultado, tá? Não sei o que você conversou previamente com esse cliente, né, a nível de resultado, e nem se o conteúdo está inadequado, porque às vezes o conteúdo está ótimo, mas não tem público. Por quê? Porque falta tráfego ali, falta veicular esse conteúdo para mais pessoas para trazer esse resultado no faturamento em formato de agendamento de consultas ou venda de procedimentos, tá? Um outro ponto super importante que a gente não pode deixar de mencionar é a questão do atendimento da secretária. Por quê? Porque a gente do marketing faz o telefone tocar, mas a gente não atende. Então, assim, a pessoa que está respondendo esse WhatsApp, quanto tempo está respondendo, se está demorando, se não está, como que tem sido esse atendimento, se aquilo que a pessoa mostra no Instagram condiz com a realidade do atendimento, condiz com a clínica, porque assim, às vezes a pessoa mostra um luxo gigantesco no Instagram, uma coisa maravilhosa, o paciente vê ali aquele profissional no Instagram e acha que vai ser atendido como um rei na clínica, e chega lá na clínica, é uma clínica extremamente simples, você sobe de escada, não tem um café Nespresso, não tem um glamour, não tem uma beleza e a consulta custa R$ 1.000. Entende? Então, tudo isso tem que estar ajustado e alinhado, porque realmente, se a pessoa tentar cobrar algo de um valor que ele não oferece, também fica complicado de ter resultado, viu? Isso são coisas que a gente tem que ir, ao longo do tempo, ajustando com o cliente, tá? Bom dia, tudo bem? Estou gostando muito do curso e aprendendo cada vez com todas as aulas. Ah, obrigada! Bora aprender mais aqui. Minha cliente insiste em adotar aquelas mensagens automáticas de quando um seguidor entra no Instagram, mas eu não acho que seja uma boa estratégia. Ela é uma pediatra de uma cidade pequena do interior de São Paulo. Você acha que vale a pena? O que recomenda? Bora lá. A princípio, tá lógico que cada caso é um caso, mas a princípio não. Não acho uma boa ideia, não acho que vale a pena, não recomendo, inclusive não faço. Nesses casos aqui não. Por quê? Pediatra de cidade pequena do interior de São Paulo. O que tem que ser o forte dessa pessoa? O forte dessa pessoa é o atendimento individualizado. É o atendimento no 1 para 1. É a personalização do atendimento, tá? Ela não vai ganhar no volume de pessoas, pelo que você está me falando aqui, tá? Então, assim, quando que a gente utiliza essas mensagens automáticas? Quando é, por exemplo, uma clínica muito grande, que tem um volume de pacientes perguntando informações corriqueiras o tempo todo. Por exemplo, na clínica faz radiologia, sei lá, na clínica faz ultrassonografia do abdômen. Qual o horário de funcionamento da clínica? Atende Unimed? Atende não sei o quê? Nesses casos de clínicas com volume imenso de pacientes, de pessoas pedindo esse tipo de informação corriqueira e técnica pelo direct, aí sim vale a pena utilizar essas mensagens automáticas. Agora, uma pediatra, cidade pequena, fica meio estranho, porque tudo que essa pessoa está buscando é um atendimento personalizado, porque um atendimento em escala, de qualquer jeito, isso o SUS já oferece. Então, quando a pessoa de uma cidade pequena decide pagar um atendimento particular para um pediatra, essa pessoa quer ser bem tratado, quer ser tratado como único, quer que essa criança tenha um atendimento diferenciado, é o tipo de público que quer ter o telefone do WhatsApp particular do pediatra no celular, para que se essa criança tiver algum problema, alguma coisa, a mãe quer saber a quem ligar, a quem recorrer. Então, você vai com esse posicionamento. A pessoa chega para te seguir e recebe uma mensagem automática, é meio que uma quebra desse atendimento individualizado, tá? Então, por isso que não, eu não recomendo. Vamos agora para a próxima e última pergunta da minha xará, Vanessa, também. Tomar uma água aqui, que estou recuperando a garganta agora. Oi, Ivan, enviando a minha dúvida aqui para que você fale mais sobre o assunto na live. Bora, a Van já tinha me explicado previamente a situação por um áudio e agora eu tô aqui explicando para vocês, tá? É um pouquinho longo, então vou ler rápido. Para contextualizar, estou com uma nova cliente pediatra e gastroenterologista pediátrica.
Casos que mais atende e gostaria de continuar atendendo: alergia à proteína do leite de vaca, dor abdominal, constipação intestinal, baixo peso e refluxo. Ela também gostaria de falar mais sobre alimentação saudável. Em conversa, ela me relatou que acredita muito que a criança aprende pelo exemplo e defende que quem decide o que a criança come é o adulto. Então, de nada adianta querer que a criança se alimente bem se os pais compram besteiras para dentro de casa. Ela defende que a criança precisa de uma rotina de alimentação saudável para ter uma vida com mais qualidade, no âmbito da saúde intestinal, no sono e em outros aspectos. Bem, diante disso, sei que ela deseja continuar abordando os assuntos específicos dos casos clínicos que já atende com frequência. Agora preciso inserir na linha editorial essa questão de alimentação saudável como ela deseja. E a minha dúvida é: como abordar esse assunto sem dar um tiro no pé no sentido de não transmitir a mensagem errada para a audiência? Ou seja, em vez de desejar marcar consulta com ela, achar que deve ir para uma nutricionista. Até onde posso ir na abordagem da alimentação saudável dentro do seu perfil? Excelente pergunta, tá, Van? Excelente pergunta, porque isso realmente pode acontecer. Existe uma confusão muito grande entre, por exemplo, nutrologia e nutricionista, tá? As pessoas, de modo geral, têm uma confusão muito grande em relação a isso, e isso também pode acontecer caso você fale muito sobre a alimentação. Por quê? Tudo está relacionado, é lógico, mas estabelecer um plano alimentar, por exemplo, é terminantemente proibido que profissionais que não são nutricionistas façam um plano alimentar. Então, o que que acontece? Se você ficar falando muito sobre alimentação, alimentação e alimentação, realmente, como você falou, pode ser um tiro no pé, ao ponto de que as pessoas achem que o que ela faz é nutrição e não medicina. Fundamentalmente, qual é a diferença gritante, assim, qual é a diferença básica entre o nutricionista e o médico neste caso? O médico é quem vai fazer o diagnóstico. O nutricionista é quem vai passar o plano alimentar de acordo com aquele diagnóstico. Então, por exemplo, se esse paciente chega no nutricionista, o nutricionista não tem. Deixa eu subir aqui para ver os exemplos que você deu. O nutricionista não tem como dar o diagnóstico de constipação intestinal, de refluxo, de alergia à proteína do leite de vaca. O nutricionista não tem como dar esse diagnóstico. O que que o nutricionista faz? O nutricionista pega o diagnóstico que o médico fez em consultório e elabora um plano alimentar com base naquilo ali, tá? É lógico que, a grosso modo, o médico pode falar: olha, o diagnóstico dessa criança é alergia à proteína do leite de vaca, então nada de leite de vaca. Isso o médico pode falar, tá? Mas elaborar o plano alimentar completo não pode. Então, qual é a minha sugestão aqui para que ela ratifique essa questão da importância da alimentação saudável na infância, né? Desses hábitos dos pais, que os pais preservem esses hábitos nas crianças, sem que ela fique parecendo uma nutricionista. Você vai atrelar o tipo de alimentação ou falar da importância da alimentação adequada para a criança com alergia da proteína do leite de vaca. A importância da alimentação adequada para a criança com constipação intestinal. Como que é feito o diagnóstico de constipação intestinal? Ou confusões no diagnóstico, por exemplo, porque às vezes acham que a criança está com refluxo, mas é alergia à proteína de leite de vaca. E só quem pode fazer esse diferencial do diagnóstico é um gastroenterologista pediátrico, tá? Então você tem que levar mais por esse lado de atrelar a alimentação adequada depois de ser feito o diagnóstico e deixar sempre bem claro que quem faz esse tipo de diagnóstico é o médico pediatra, nesse caso dela, mais especificamente o gastroenterologista, tá? Porque senão, se você realmente ficar só falando de alimentação, 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 pode ser confundido realmente com o nutricionista, que é quem faz o plano alimentar, e tirar um pouco desse peso da importância do diagnóstico médico, porque só quem pode fazer diagnóstico e prescrição de medicamentos, tá? Porque muitas das coisas que você me falou aqui que ela trata, né, no consultório, precisam de medicamento, só quem pode fazer a prescrição do medicamento e o diagnóstico é o médico, tá? Então, ratificar bastante isso, mostrar essa importância desse diagnóstico, do diagnóstico diferencial, para depois estabelecer para depois estabelecer um tratamento e mostrar a importância do pai, da mãe, da família em tudo isso, tá? Então, por exemplo, falar que aquele docinho, aquele brigadeiro que é difícil, né, dizer não para criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, né? Então vai numa festa, no aniversário, não pode comer, tem que ser algo especial.
vai na própria escola, não pode comer o lanche da criança, tá? Até mesmo, então, para que essa pediatra possa orientar esses pais e a família a como lidar nesses casos de crianças com esses tipos de restrições específicas, tá? Porque isso sim é muito importante que o pediatra faça. E tá aí até um monte de tema de Reels para que ela grave. Como que os pais podem conversar com os filhos, como que os pais podem explicar isso para os filhos, para as crianças, para que as crianças entendam que um docinho, por menor que seja, por mais pequenininho que seja, vai fazer muito mal para essa criança ali durante dias ou até mesmo meses. E que essa conscientização, ela não é importante só no âmbito escolar e nem só com a criança. Ela é uma conscientização que tem que ser feita principalmente com vó, tia velha da família fofoqueira que só quer saber de enfiar comida na criança a todo custo, né? E que fala, não vai dar nada não, e de repente a criança fica internada aí numa UTI por dias, desnecessariamente por conta de um brigadeiro, tá? Então, falar da importância realmente de que toda família entenda a gravidade que são, principalmente esses processos alérgicos, para que evite ao máximo de uma criança literalmente parar no UTI por causa de um brigadeiro, que parece uma bobagem, mas nesse caso não é, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais uma pergunta. Não, todas as perguntas respondidas. E é isso, essa live fica gravada dentro do curso para vocês. Obrigado a todos e a todas que participaram. Um beijo, boa quarta-feira para todo mundo.